E aí galera, beleza? Não, beleza. Até desculpa não estar olhando pro vídeo, porque eu tô gravando esse vídeo em movimento. E se eu usar algumas palavras aqui de baixo calão, vocês vão me desculpar, eu peço desculpas antecipadamente, porque gostaria de relatar pra vocês uma coisa. Eu não sou uma pessoa tão velha assim, pelo contrário, mas também talvez não sou tão novo mais assim. Eu tenho 31 anos, esse ano eu faço 32. E apesar de tudo, a época que eu nasci em São Paulo eu não me lembro, porque eu era criança, né? Era neném. Mas dos locais onde eu me lembro de ter morado, eu morei em Brasília, em Campo Grande, moro aqui em Uberlândia. Aqui em Uberlândia eu já morei em 3 lugares diferentes. E constantemente vou lá em Vitória, onde minha mãe mora hoje, né? Eu, inclusive, nessa história toda aí, tô devendo uma visita a uns camaradas lá em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. E eu tô contando isso pra vocês porque hoje em dia o apartamento onde eu moro hoje, eu moro junto com meu pai. Diferentemente do que muita gente acha, isso é uma decisão bastante pensada, ao invés de uma decisão por necessidade. Mas o apartamento onde eu moro hoje, minha família mora nesse apartamento há 21 anos. A gente se mudou para esse apartamento no feriado de Dia das Crianças de 1996, tá? E é seguro dizer que nos últimos 10 anos, mais ou menos, eu nunca vivi num lugar em que eu fosse tão incomodado pelo barulho que o ser humano gera. E isso sempre aconteceu em fases. Então, no primeiro momento, a gente vivia bem, vivia em silêncio, tal. Tinha tranquilidade, paz na nossa casa. Eventualmente, de vez em quando, você tinha ali um camarada, um conhecido, alguém que ficava até mais tarde numa conversa e tal. Aí a primeira coisa que fez isso foi o tal do som automotivo, que eu mesmo até gosto. Eu tenho instalado no meu carro 2 falantes de grave aqui. Raramente na minha vida eu ligo esses 2 falantes de grave com o carro parado. E quando eu faço, eu tô no meio da roça, né? Tô num local que eu sei que eu não vou incomodar ninguém. E não tô falando que eu não gosto de som alto não, gente. Eu sou músico, sou guitarrista, robista, levo de uma maneira muito séria. Mas eu respeito, né? Então começou com som automotivo. E é engraçado que hoje o som automotivo é mais barato de se comprar esse T do que era antigamente, porque ele foi muito popularizado, né? Muitas marcas nacionais entraram na cadeia aí de fornecedores. Tem muito equipamento muito bom, em preços muito acessíveis. Só que geralmente você vê um perfil de um cara, sobretudo nessa época aí, você viu um cara de um perfil de baixa renda, com um carro todo fudido, antigo. O carro, várias vezes eu vi esses carros com problema para ligar, e não era problema de bateria, era problema de engasgar mesmo, tá? E o cara me investia som automotivo no carro dele, pra parar naquele posto ali de frente do lado do Griff Shop ali. E aí fazia fila, né?
Também me recordo ali na altura ali da antiga Hits, onde tem aquele posto ali. O pessoal também parava muito ali, né? Então no começo era isso. Hoje ainda tem na região onde eu moro, mas está mais ligado aos carros que trafegam, que sobem pelo viaduto, que descem pela Machado de Assis, que hoje está num movimento muito forte, e que os carros que passam na Rondon, né? Agora o mais interessante é você entender o tanto que está alto o som de uma pessoa para que ela saia de uma casa ou de um carro em movimento na rua e sequer seja audível dentro da sua casa. Eu ainda nem estou falando de estar alto, eu estou falando de você sequer escutar, tá? Tá certo que os meus ouvidos são bem apurados, acima da média talvez, né? Porque eu produzo algumas coisas, então eu treinei meus ouvidos. Mas se vocês forem ver o quanto isso é alto, cara, não tem sentido. Beleza. Depois que houve esse problema do som automotivo, na casa que era vizinha da minha, alugaram a casa para uma república. Moravam uns 8 moleque lá. E esses moleques deram umas 3 ou 4 festas que simplesmente foi impossível, com consumo de droga. E praticamente todos os dias esses moleques ficavam acordados bebendo cerveja na área aberta. Lembra, eu moro em prédio. Na área aberta da casa deles, conversando alto, daquele jeito que moleque universitário faz, né? Até que, sei lá, uns 2 anos depois, os moleques se mudaram e coincidentemente meu pai encontrou com um deles na rua. E o moleque reconheceu o barulho que ele fazia, porque agora ele tinha um filho e morava no lugar que tinha uns moleques que tava enchendo o saco. Beleza. Depois desses moleque, aí teve o problema das festas, que o Clube Cajubá ali fazia umas festas na área externa dele que, puta que pariu, velho. Daquela, lembra da que teve, que as festas da Marcinha? Aquele negócio lá, cara, era a mesma coisa de ligar o PA 2x2 dentro do meu quarto. E olha que eu devo morar uns 2 km de distância do Cajubá. Além dessa época de festa, de repente teve uma explosão dos bares ali na Rondon Pacheco, perto do Ilha do Sol, né? O próprio Ilha do Sol em si, toda aquela época que tava legal lá, todo domingo à tarde tinha o pagodinho, então era na minha casa que tava tocando o pagodinho. Hoje em dia, com o Café Aruba, melhorou. Do Ilha do Sol, de fato, eu não escuto mais, tá? Aí teve o tal do The Play. O The Play era um estabelecimento que depois eu fui procurar na prefeitura. Eles tinham autorização para execução de som interno. Os caras me colocam uma escada e rebentam o pagode a céu aberto, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. As minhas janelas do meu quarto era virada pro outro lado, oposto de onde fica o The Play. No caso não é o oposto da Rondon, é como se fosse perpendicular à Rondon, né? E eu com as janelas fechadas dentro do quarto escutava. Beleza, nesse meio período aí eu morei num outro lugar aqui em Uberlândia, ali na Rua da Carioca, né? No Copacabana, ali perto do Patrimônio. Ali foi um lugar de glória, porque eu morava entre 2 prédios que eram bem tranquilos, ali era bem sossegado, e o terreno era bem inclinado, então o vizinho de baixo ficava meio enterrado para baixo assim, né? O muro era bem alto.
Eu confesso que ali eu só escutei barulho assim que incomodou. Raramente de alguma festa que ocorria ali no Cidade Jardim, do outro lado do rio. Ou então o Seu Praia Clube de manhã cedo, né? No domingo de manhã, sobretudo, me acordava de vez em quando. Aí de boa, que na época era um dia ou outro, de vez em quando. Eu conto nos dedos em 5 anos que eu morei nesse local. Aí eu voltei a morar lá com meu pai. Percebi que tava gastando dinheiro à toa, né? Tava tendo uma despesa aí só pra eu ficar lá sozinho, uma despesa quase uns R$2.000, se não fosse mais. Isso porque os aluguéis na época estavam baratos. Quando eu saí eu pagava uns R$700 de aluguel na casinha da hora. Hoje em dia me parece que o aluguel lá já tá R$1.500, uma coisa assim, dobrou. Normal. Mas voltei pra trás. Aí onde eu moro hoje, né, que é no apartamento que eu morava, tem uma casa, maluco, 2 casas pra cima, que tem uma colônia no fundo. Tem 2 casas lá no fundo. Essas 2 casas, cara, tão dando nos nervos, bicho. E são casas alugadas. E aí, essencialmente, cada ano você vive um cara diferente, né? E não sei o que é que acontece, mas os caras são mal educados, velho. Não sei se são menino, se é estudante, o que é, mas assim, conversação alta, som alto. Eu tenho uma porção de vídeos que eu fiz filmando, inclusive de dentro do meu quarto, em que eu fecho a janela de metal, fecho a janela de vidro, ligo o ar-condicionado, porque eu instalei o ar-condicionado para conseguir fechar as janelas do quarto, né? E ligo a televisão, deito na cama e eu ainda escuto. Ainda escuto, cara. É incrível, assim, é formidável, assim, fantástico. E qual que é o problema disso? A altura, né? O tanto que a galera enche o cu de cachaça e o tanto que a galera tá se fudendo em volta. Eu já registrei um boletim de ocorrência contra eles. Eu já tenho uma porção de filmagens. Eu já enviei diversas cartas ao proprietário que mora na frente e aos inquilinos, pedindo, notificando eles das contravenções legais que eles estão causando. Nesse caso como são residências, pessoas físicas, né? Eles não estão em via pública. São 2 contravenções legais, uma federal e uma municipal, né? A federal é lei só desde 1941. Ela essencialmente diz que a perturbação do sossego no seu ambiente de trabalho ou na sua residência, vinda de outras pessoas ou de animais, cachorro também entra, tá? Vinda de instrumento musical, som, algazarra, conversa em alto volume e latidos de animais. Tá lá, literalmente. Depois vocês procuram aí, 3688 de 1941, salvo engano, artigo 42. Ou é 3688 de 1942, artigo 41. É um dos dois, tá? E lá diz que se tiver um animal latindo e você não tiver fazendo nada para que esse animal pare de latir, que também é contravenção legal, é crime. E lá não estabelece volume, não estabelece nada disso. Sossego é sossego, gente, é silêncio. Sossego é você ficar na paz da sua casa sem ter um outro barulho que não seja um barulho natural ou decorrente da vida natural aí te atrapalhando, tá?
Aí o que acontece? Em 2011, pouco antes do Odelmo sair, porque salvo engano isso foi no fim do ano de 2011. Pera aí. Passou aqui em Uberlândia como lei ambiental uma lei que estabelece os limites de barulho que podem ser produzidos na cidade. Eles são medidos com aquele, eu não lembro o nome agora, com aquele aparelho decibelímetro. Isso. Eles devem ser medidos com decibelímetro, né? A 1,20 m de distância em aberto do local onde está tendo o barulho. E peraí. E ele identifica o seguinte, que das 7 da manhã até as 7 da noite ou 8 da noite podem ser gerados 70 decibéis. 70 decibéis equivale a um liquidificador ligado, beleza? Um aspirador de pó ligado. Dessa hora, 7 da noite até as 10 ou até as 11, se eu não me engano, são 60 decibéis. 60 decibéis equivale a uma conversa em tom normal entre seres humanos. Tom normal. O brasileiro não fala em tom normal. Tom normal é esse tom de voz que eu vim falando até agora. E das 10 ou 11 horas para frente, a quantidade máxima de ruído permitida é de 50 decibéis. 50 decibéis equivale ao barulho do som de um ar-condicionado, mais silencioso. Por exemplo, esses ar-condicionado inverter, que são bem mais silenciosos, geram 52, 55, que os mais antigos geram um pouco mais. E aí eu te falo, já tem 2013, 2016, 3 anos, já tem 3 anos e um pouquinho que eu voltei lá para casa do meu pai, onde desde então eu tenho sido perturbado pelos vizinhos, né? Ontem, pelo menos, no momento que eu tentei fazer mais um boletim de ocorrência, o policial me avisou que eu tenho que conseguir fazer a qualificação do infrator. Então, da próxima vez que houver, só se os caras chegar lá mesmo para pegar o nome do camarada, né? Porque, especialmente aqui em Uberlândia, se for reclamar que o cara tá fazendo barulho e pedir pra ele abaixar, é o fim do mundo, né? É o fim do mundo. Tipo, isso é uma ofensa, né? Daquelas nervosas mesmo. E aí eu te falo, o que que eu faço, né? Essa noite eu me aborreci tanto. No momento que eu percebi que tava, porque eu fiquei a maior parte do tempo na sala da minha casa, justamente para não ver o vizinho novo que mudou sábado, né? E quando eu fui lá pro meu quarto, já era umas 15 para as 9, 20 para as 9. O vizinho novo tava lá com o som ligado, com a família, conversando alto, né? E eu fiquei tão aborrecido, eu tô tão puto em relação a isso. E isso, na verdade, pra mim é uma das provas muito sérias
de como a população brasileira anda e do porquê que eu perdi a fé aqui, do porquê que eu quero me mudar do país, que simplesmente peguei minhas coisas, fui pro hotel, eu dormi tranquilo. Aí me colocaram lá num quarto bem tranquilo. Bom dia. Me colocaram lá num quarto bem tranquilo, né? Eu dormi bem a noite inteira e tal. Até perdi o horário. Chegando agora no trabalho quase 10 horas da manhã. E dormi sossegado, de boa, né? Aí eu te falo, e aí, caros amiguinhos? Ou eu me mudo de onde a minha família mora há 21 anos por causa de uma cultura retardada, e eu entendi que o problema do Brasil está muito mais na população do que nos políticos, e tenho falado isso constantemente, já tem um tempo. Ou constituo uma ação legal contra o meu vizinho ou vizinhos, né? Isso não vai mudar, porque vai continuar existindo, o cara vai continuar alugando para sobreviver, o que é honesto. Vai continuar tendo uns bandos de bar na Rondônia, um bando de filha da puta que tá cagando com o cu na brita por causa de dinheiro. E aí? Eu mudo minha família de onde ela mora há 21 anos de idade, de onde eu passei a maior parte da minha vida, onde nossas coisas estão estabelecidas, onde meu pai, que é mais velho assim e tal, já está mais acostumado. Processo meu vizinho, eu endoido. Se eu processar não vai acontecer bosta nenhuma, porque o máximo que vai acontecer é que, como é um delito menor, vão converter essa porra numa cesta básica e tal, e aí? E o problema em si não vai se resolver. E assim segue a humanidade, assim segue os berlandenses, né? E assim não vai ter nenhum camarada de Facebook aí que sequer vai ter paciência de ver esses 22 minutos de vídeo, quase 24, sobre esse assunto. Muitos vão me zoar, vou ser taxado de metidinho talvez, igual eu fui taxado esses dias por conta de criticar o contexto atual da música. E aí? Vocês acham que eu tenho que ficar mesmo aqui no Brasil? É isso aí? É só isso aí? Um beijo pra vocês.